Fala, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e esta é a primeira entrevista da nossa série especial produzida em parceria com o Museu Casa Darcy Ribeiro. Aproveito a oportunidade para estender os meus agradecimentos ao Júnior Perim, ao Pedro Dumont, ao Alexander, ao Luiz, ao Antônio e a toda a equipe do museu que com muito carinho e zelo tem cuidado de todas as filmagens e edições desta série. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma das vozes mais polêmicas, contundentes e também corajosas do debate público brasileiro. Pastor há mais de 45 anos, conferencista, escritor e líder presidente das Assembleias de Deus Vitória em Cristo, Pastor Silas Malafaia. Muito obrigado, pastor. Nada. Por nos receber aqui na sua editora. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e poder atender e responder os questionamentos. Pastor, o senhor inicia a sua trajetória pastoral nos anos 80 como pastor de jovens da Igreja Assembleia de Deus da Penha. Isso. E naquele período, os evangélicos representavam um pouco mais de 6% da população. Hoje, segundo o novo censo do IBGE, eles representam 26,9%, um número muito expressivo. Eu gostaria de saber o que mudou de lá para cá no segmento evangélico e no jeito de ser evangélico. O que mudou, tem várias coisas que mudaram. Nessa época, o domínio era da televisão. Então, eu entrei na televisão nessa época que eu fui consagrado a pastor. Eu sou um dos mais antigos, eu tenho quase 45 anos ininterruptos na TV, quando a TV era um grande veículo para a questão da pregação do evangelho. Depois, com a mudança do eixo das redes sociais, a TV caiu. Já não a TV foi usado por igrejas neopentecostais com muita força, né, para ampliar Universal, né, R.R. Soares. Eles usaram muito a televisão na época que a televisão tinha uma audiência grande. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há também uma mudança geracional. Os pastores mais antigos, meu pai, meu sogro, eles nunca quiseram se meter em questões da vida pública. Eles vieram de uma escola que, por um lado, muito boa, mas, por outro, cometeu falhas. Muito boa porque eles espiritualizaram, levaram o povo a ter comunhão com Deus, a entregar sua vida a Deus, a reconhecer Deus como soberano. Mas, por outro lado, aniquilaram uma das coisas que a Bíblia, nem Cristo, aniquila, que é a cidadania terrena. Jesus disse: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo diz: a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Quer dizer, a quem imposto, imposto. Não anula essa cidadania. Então, isso foi um erro, porque alijou o mundo evangélico da vida comum, porque a política faz parte do cotidiano, da vida das pessoas, decide sobre a nossa vida. Então, uma geração mais nova como eu, começamos a observar isso e a nos posicionar. E eu, muito jovem, com 23 anos, eu estava na televisão. E eu comecei uma coisa inédita na televisão, me posicionar politicamente, na TV, numa época que era quase que pecado falar. Eu comecei a me posicionar e a questionar, certo? Já nessa época. Então a mudança nesse eixo todo é a consciência do mundo evangélico de que nós somos cidadãos de um país, temos o direito a votar e ser votado e a nos manifestar como os comunistas têm, como ateus têm, católicos ou qualquer outro segmento da sociedade. E o que mudou no jeito de ser evangélico? O que mudou no ser evangélico é que houve um advento das igrejas neopentecostais e elas se contextualizaram. Porque a igreja, principalmente a Assembleia de Deus, que ainda é a maior igreja evangélica do país, era muito conservadora. Usos e costumes de roupa, sabe? Nós andávamos de terno na igreja para pregar, e hoje não, eu prego de tênis, calça jeans, como eu estou aqui, eu vou para a minha igreja. Então houve uma mudança de contextualização para a geração e a sociedade que é hoje. Ainda tem igrejas que conservam isso, né? Essas tradições, mas houve uma mudança muito grande
sabe, nesse modus de viver do evangélico. E também, uma outra coisa, isso eu tenho que ser honesto, quem trouxe isso, quem despertou isso na igreja evangélica foi a Universal, de que nós estamos aqui, podemos conquistar, não apenas o céu, mas conquistar nessa vida, sabe, ter uma vida próspera, abençoada. A Universal, ela deu essa ênfase. E nós, como temos a Bíblia, somos uma igreja pautada na Bíblia, nos contextualizamos sem perder a essência bíblica, daquilo que a Bíblia me ensina, me mostra o que é isso, certo? Você prosperar na vida, não uma teologia louca que todo mundo vai ficar rico, e se você não é, porque você não tem fé, não isso, mas biblicamente falando. Então, essas foram mudanças que ocorreram no mundo evangélico. O senhor é considerado por muitos o pastor mais polêmico do Brasil. O senhor sempre foi contestador? Desde novo, eu sempre questionei, interessante, eu questionava os pastores, quando eu tinha a idade de 17, 18 anos, era assim, se a Bíblia é a verdade como é, então nós vamos na ciência descobrir as verdades da Bíblia. Por que a gente não debate homossexualismo? Deixa a Bíblia. Vamos debater o homossexualismo à luz da ciência e da sociologia. Vamos ver isso aí. Disco voador, ao tema. Onde é que a Bíblia fala sobre isso? Aborto, sem usar a Bíblia. Que é pecado? Não. Pô, já que a Bíblia é a palavra de Deus, e é um livro, o maior manual de comportamento humano do mundo, então nós podemos encontrar fora da Bíblia as verdades da Bíblia, se de fato é o livro de Deus. Eu comecei a ver isso, a questionar, e comecei a estudar. Tanto é que eu participei de várias audiências públicas no Congresso Nacional, debate sobre aborto, casamento gay, e eu nunca usei a Bíblia, nem levei uma Bíblia, nem abri uma página da Bíblia. Sempre discuti no campo sociológico e científico. Então, por quê? Porque se isso é uma verdade, então vamos mostrar essa verdade, né, saindo da Bíblia e partindo para cima deles no que a ciência diz. E eu sempre, como disse para você desde novo, fui polêmico. Eu inaugurei no mundo evangélico, quando eu tinha 23 anos de idade, já tem um tempinho isso, que hoje eu tenho 66, eu inaugurei com alguns pastores, uns 3 amigos, o debate na rádio evangélica, Rádio Boas Novas. O primeiro debate para debater temas da sociedade, primeiro debate, eu inaugurei isso na Rádio Boas Novas, e que a gente debatia tudo que era tipo de assunto. E hoje nós temos nas rádios evangélicas, né, aqui no Rio de Janeiro, as 2 grandes rádios evangélicas têm debate todo dia, debatendo temas tanto do nível da sociedade como temas bíblicos. Eu acho que eu contribuí para esse negócio. Quando vem a noite escura da alma, que é uma expressão do teólogo São João da Cruz, o que te mantém em pé? O que me mantém em pé é a graça de Deus. Eu sou um dependente da graça de Deus, do favor de Deus. Eu acredito que Deus fez um ser com potencialidades, mas também acredito que todo ser humano está limitado a tempo, espaço e circunstância. Então, na hora que a minha capacidade, a minha inteligência, a minha força, meus amigos, né, essas horas que nós passamos, todos nós, eu creio em Deus. Eu creio num Deus que está acima de tudo e de todos, e sou um dependente da graça dele. Pastor, nós temos hoje no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Evangélica, que é popularmente conhecida como a bancada evangélica, né? Tem uma bancada dentro da frente, desde 2003. É a 3ª maior frente parlamentar do Congresso, muito poderosa, muito expressiva. Contudo, há muitas vozes que criticam as atuações da bancada evangélica. Dizem que a bancada evangélica ela é muito mais reativa que propositiva, que ela atua para restringir os direitos das minorias e para estabelecer um projeto de poder. Como o senhor analisa essas críticas? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. A esquerda, que não sabe lidar com o democrático e com o contrário, eles usam narrativas para rotular os outros de preconceito. Isso é mais antigo do que minha bisavó. Tá? Isso é importado. Isso não é do Brasil, não. Isso é importado da esquerda mundial. Produz narrativas
para colocar o adversário com preconceito. Bem, se você tem um preconceito contra alguém, então a opinião dele já não vale. Esse cara é isso. Isso é um jogo da esquerda, desculpa, dos mais vagabundos que eles usam, porque eles não sabem debater ideias. E aí o que eles fazem? Eles pegam partes de falas e constroem uma narrativa para tentar destruir. Meu filho, eu sou doutor nesse negócio contra mim. Eles são doutor de fazer isso. Então, evidente que eu dizer que eu concordo com tudo da bancada evangélica, eu não sou hipócrita, eu não concordo. Mas acho que a bancada evangélica, eles têm se posicionado dentro de uma visão, porque o parlamento, escuta só, o Estado é laico, isso é, o Estado não tem religião. A política é laica? Não. Por quê? Porque ela representa os anseios de um povo, seja ateísta ou de qualquer viés religioso. É como o Michael Sandel, né, um filósofo de Harvard, um cara famoso, diz: você não pode fazer uma ruptura entre as crenças e valores de uma pessoa das suas posições políticas. Ué, os comunistas estão baseados em quê? Numa ideologia ateísta, que eles se sustentam, do marxismo. Quer dizer que Marx é melhor do que Cristo? Aonde? Então, são essas questões. Não, isso é religião. Não. Primeiro que cristianismo é religião. Cristianismo é estilo de vida. Assim como o comunista é comunista em casa, na escola, no trabalho, na rua, nas relações sociais, o cristianismo também. A mesma coisa. Então, por que o comunista pode expor suas ideias baseadas em suas convicções e eu não posso nas minhas? O paradigma do mundo ocidental é o cristianismo. O modelo e o padrão do mundo ocidental é o cristianismo. Direitos humanos, olha aqui, direitos humanos, proteção à vida, valorização do idoso, da mulher, proteção à criança vem do cristianismo. Se vir a reforma protestante, aí acabou, é pá de cal neles. Estou falando o cristianismo, que é o modelo e o padrão do mundo ocidental. Agora, quando você vai para a reforma protestante, que nós evangélicos somos vertentes da reforma protestante, aí, meu filho, aí a coisa fica mais linda ainda. Foi a reforma protestante que fez com que homens de classe baixa conquistassem poder e riqueza. É a reforma protestante que estabelece o Estado laico. É a reforma protestante que traz a escola pública. Não é a esquerda, não. Não é o socialismo, não. Então, essa é uma conversa fiada, como que se o mundo ocidental, o seu paradigma fosse um paradigma ateísta. Está impregnado na vida da sociedade ocidental o cristianismo. Se tirar o cristianismo, não tem mundo ocidental. Isso aqui viraria uma sociedade de bárbaros. Então, esse blá, 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 para tentar denegrir, para tentar esconder o debate político do campo das ideias que eles não querem. Gente, o marxismo moderno, ele quer fazer uma coisa, eles perceberam o seguinte, que não adiantava conquistar os povos pelo poder da bala. A revolução mais sangrenta do mundo é o comunismo, matou mais de 100 milhões de pessoas. Então, o marxismo cultural viu o seguinte, nós não vamos controlar pela bala, mas pela cultura. O que eles fazem hoje? Controle do pensamento. Se você pensa diferente, você não é o politicamente correto. Se você é contra a prática homossexual, se você é contra aborto, todas essas temáticas, então você tem que ser alijado. Isso é o controle do pensamento. Quem pensa diferente não merece crédito. Isso é marxismo cultural puro, que vem lá com a escola de Frankfurt e outros. Então, esse blá, 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 porque é a mesma coisa. A esquerda tem corrupto? Tem, então a esquerda é corrupta, toda ela? Então eu vou rotular, não, eu não quero ouvir ninguém do PT nem da esquerda, porque isso é uma cambada de ladrão. Seria justo eu dizer isso? Não. Por quê? Eu não posso botar todo mundo num balaio de gato, mesmo que grande parte, mesmo que lideranças da esquerda, mesmo que o PT
Mesmo que Lula, no dizer do ministro Gilmar Mendes, governo de ladrões, no dizer do ministro Barroso, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, a Lava Jato mostrou, governo Lula e Dilma. Mesmo assim, eu não posso dizer, não, tudo que é petista é ladrão, toda a esquerda é de corrupto. Esse é o discurso? Então é o que eles tentam fazer com a gente. Alguns erros que tem, alguns posicionamentos de defesas de nossa ideologia, eles querem rotular isso. Mas você está vendo aí, ó, o líder do PL, do maior partido, né, de oposição, o maior partido do Congresso, que é o Sóstenes, membro da minha igreja. Olha os posicionamentos desse cara. Não tem a ver com religião, tem a ver com o cotidiano da vida política do Brasil. Pastor, há pouco o senhor nos falava que desde o início da sua trajetória o senhor nunca utilizou a Bíblia num debate público. Sim. O que o senhor pensa sobre a bancada evangélica utilizar versículos bíblicos, passagens bíblicas, na formulação de projetos de lei e de PECs? Mas qual o projeto de lei que eles usaram a Bíblia? Assim, menções, de aborto? Menções de versículos. Menções de versículos no corpo do texto. Eu sinceramente, estou sendo honesto com você. Por exemplo, questões de aborto, eu não vi nenhum texto da Bíblia. Eu não vi. Se existem outras leis que eles estão fazendo com o texto da Bíblia, eu não acho que isso é o melhor caminho. Eu não acho. Eu não acho que esse é o melhor caminho. Tanto é que os debates que eu participei na convocação que o Congresso faz, né, para audiência pública, num debate sobre as questões homossexuais, o Tony Reis, estou citando o nome aqui, o chefão do GBLTI, QI, XYZ, sei lá o quê, hoje como é que é? No debate, aí ele diz assim, pastor, mas Deus é amor, o senhor não ama? Eu falei, o plenário riu e disse assim, pera, você quer usar a Bíblia para debater comigo? Quando a ficha dele caiu, eu falei, você quer debater isso comigo ou quer ficar na sociologia ou na psicologia? Porque na Bíblia não vai dar nem para começo, cara. Aí ele riu, que ele viu que ele, como diz, dei um mole e a plateia toda caiu na gargalhada. Tá aí gravado, tá lá nos anais da Câmara. Como é que é? Quer dizer, ele querendo usar a Bíblia para me pressionar. E eu dizendo, você quer debater homossexualismo com a Bíblia? Comigo? Não vai dar nem para saída, meu compadre. Não dá nem para começar. Então, eu não concordo. Eu acho que você pode até citar a Bíblia num debate, numa fala sua, mas na hora de botar no papel as leis, tem que ser em conformidade uma questão técnica do porquê tu está defendendo. Por exemplo, eu jamais vou defender aborto usando Bíblia. Se usa a ciência. O ser que está no corpo da mulher, aquele pequeno bebê, é um agente ativo e não passivo na gestação. Isso é uma das maiores provas. Ele não é prolongamento do corpo da mulher, ele que decide em última instância a hora de sair. Se não tivesse protegido por aquela bolsa, ele era expulso como corpo estranho. Qual é a prova que um pequeno bebê no útero da mulher não é prolongamento do corpo dela? O óvulo fecundado de um casal negro no útero de uma branca nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco no útero de uma negra nasce um branco. Como é que é o prolongamento do corpo dela? É um ser independente em simbiose, esperando a hora certa de cair fora. Qual é a diferença entre o óvulo fecundado, eu e você? Tempo e nutrição. É a biologia, a área da ciência, que define onde começa a vida. Não é medicina, não. A vida começa na concepção e é um ato intra e extrauterino até a morte. Isso aqui é biologia, isso aqui é ciência. Não é abrir a Bíblia? Se tem versículo da Bíblia para você, eu estou só mostrando para você como é que tem que ser o debate. E é o que eu faço e fiz lá. Os evangélicos não cresceram tanto quanto se esperava, segundo o novo censo do IBGE. Não passou... Blá, 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 blá. De 30%. Blá, 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 blá. Vamos lá. Quem é que falou... Deixa eu te interromper para dizer. Quem é que falou que os evangélicos iam crescer mais de 30%? Um estatístico aposentado do IBGE. José Eustáquio Diniz Alves. Não foi o IBGE. E outra, essa é uma maneira, cara... É uma projeção, de denegrir o crescimento. Pelo amor do Senhor Jesus. E outra, o IBGE não botou na conta dos evangélicos desigrejados. Não está nessa conta, que eles nem sabem.
Hoje tem... É a segunda maior denominação, se fosse uma denominação. Então você, cadê eles? Onde é que estão no IBGE? Não estão. E outra, com todo respeito, esse cara, que é o diretor do IBGE, questionado pela própria esquerda, um esquerdopata de carteirinha, que quer manipular o IBGE, que tem briga lá dentro por causa disso, eu vou acreditar em censo dele? Então o senhor não acredita nesses dados? Eu vou te dar aqui uma coisa. De 2000, não vou exagerar, tá? Da pandemia para cá, vai ficar melhor. 2020. Da pandemia para cá, tô falando de mais ninguém. Só eu inaugurei mais de 50 igrejas. Só da pandemia para cá. Não estou falando de 2010 para cá. Só da pandemia. Eu inaugurei mais de 50 igrejas com a média do tamanho de igrejas. 1.000 pessoas. Quando eu olho para o mundo evangélico e converso com tudo que é pastor, cara, o movimento no Brasil de compra de propriedades, de ampliação de templos é uma coisa absurda. Então, eu não acredito. O senhor não acredita nessa pesquisa? Mas o senhor acredita nos órgãos, nos institutos de pesquisa? De vez em quando eu acredito. De vez em quando. Quando eu olho e digo assim, não tem interesse político aqui, não tem jogada política, não está fazendo pesquisa de um momento, aí eu acredito, sabe? Porque fazer pesquisa de momento, vamos lá. Então o senhor acredita que esses dados do IBGE em relação aos evangélicos não são reais? Não são reais. Não são reais. Não são reais. Por intenções políticas? Por intenções. Não é um dado real. E outra, crescemos. É um crescimento expressivo. Muito expressivo. Os evangélicos hoje representam mais de 45 milhões. Eu acredito, eu também não sou exagerado. Eu acredito que os evangélicos hoje estão na casa de uns 32 a 33% da população brasileira. Não é 40, 45, não. Mas está nessa casa aqui. Uns 32 a 33%, com certeza, os evangélicos hoje são no país. Pode ter certeza. Após a revelação dos dados do censo, um pesquisador muito conhecido do campo evangélico, o Paul Freston, ele escreveu, ou melhor, deu uma entrevista para o jornal O Globo dizendo que os evangélicos não passarão do teto de 35% da população. O senhor acredita nisso? Isso é o que ele acha, né? Achólogo tem um monte aí. Só que o ritmo que a igreja cresce vai passar. Agora, eu nunca gostei do negócio de data. Em 2030, em 2035, não trabalho com data, não gosto de data, mas que o crescimento evangélico vai continuar. Mas como pastor e observador do fenômeno, o senhor acredita que o Brasil será um país, em algum momento, majoritariamente evangélico? Acredito que vai ter mais evangélico, mas eu não me impressiono com esse negócio. Eu acredito. Olha, só para ter uma ideia, agora eu inaugurei 3 igrejas. 3 igrejas que eu inaugurei. Uma em Brasília, uma em Valparaíso, que é colado com Brasília, né? É Goiás, mas é perto, e uma em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Eu estou construindo 1, 2, 3, 4, 5, que está em construção. Inauguro umas 2 em agosto. E tenho 5 propriedades fechadas, já alugadas, esperando terminar a obra, pagar a conta para começar. Cara, se eu perguntar a várias igrejas e pastores, é a mesma coisa. Então, dizer que o evangelho não vai crescer, ele pode dar o piruada que ele quiser. Entre o que ele fala e a realidade, a diferença dá nada. Gostaria de voltar um pouquinho nos chamados desigrejados. Alguns pesquisadores do campo da ciência e da religião estão desenvolvendo alguns textos dizendo que a razão de pessoas saírem das igrejas evangélicas e se tornarem desigrejadas é porque há uma espécie de fenômeno Malafaia. Então eles defendem que por conta do apoio que o senhor deu ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e pelo apoio, por causa do apoio de outros líderes evangélicos
a candidatura dele, muita gente se frustrou e saiu da igreja. Então, para poder derrubar essa falácia, bem, se há um fator Malafaia de botar gente para fora da igreja, significa que a minha igreja seria mais prejudicada. Vamos ter coerência e o óbvio. Eu acabei de falar para você e provar o crescimento da minha igreja. Bem, quando eu assumi essa igreja em 2010, essa igreja possuía 20 mil membros. Quando eu assumi. Ok? 2010. Nós estamos em 2025 e nós somos mais de 300 mil membros. Ué, da pandemia para cá, eu inaugurei mais de 50 igrejas. Era para fechar a igreja, ou então diminuir frequência. Ou era para fechar ou diminuir frequência. Então isso é falácia. Essa é uma falácia das maiores, dita por um líder evangélico, tá? Que ganhou o relógio de ouro de Pablo Marçal e que não foi macho e que saiu da igreja dele, e esse cara não foi macho de abrir a boca e denunciar seu Pablo Marçal. Tô aqui botando assim, ó, o dedinho na ferida. Então, esse cara que andou com essa falácia e vários repetiram. Não vou dar nome. É um líder aí. Não vou dar o nome dele, que eu não merece eu citar o nome dele. Tá? Que nunca participou, que foi um alijado tanto do processo político como da unidade de igreja, sempre foi um cara isolado e sozinho, e que agora vem dar piruada, ainda deu piruada errada, apoiando o Pablo Marçal, que saiu da igreja dele, fez um arraso na igreja dele com o desigrejado, e aí, fazendo graça, gravou vídeo para Pablo Marçal. Então, eu fico olhando isso, a maior prova sou eu. Bem, se o pastor Malafaia, o fenômeno Malafaia, de apoiar Bolsonaro e tirar gente da igreja, agora eu vou te contar uma outra, que é interessantíssimo, e eu desafio qualquer repórter. Quando eu abro uma igreja, por exemplo, eu inaugurei uma igreja em Vitória de Santo Antão. Tinha gente por dentro, por fora, com o telão do lado de fora. É impressionante. Um monte de gente que vai me ouvir exatamente por eu apoiar Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que dar risada dessa conversa. É exatamente ao contrário. Então, a senhora acredita... eu te garanto que eu ia esvaziar a igreja se eu fosse um apoiador de Lula. Isso eu te garanto. Aí eu ia esvaziar a minha igreja. A senhora acredita que o apoio que o senhor... Ao contrário, ainda traz gente. Pô, mas são vários. Cara, isso é todo lugar do Brasil que eu vou. Nas nossas igrejas e até em outras. Ô, pastor, eu não sou evangélico não, mas, pô, vim aqui te ouvir, pô, gosto da sua palavra, pô, a sua defesa de Bolsonaro. É o contrário, meu amigo. Eu tenho que rir. Tanto é que tá aí o crescimento da igreja que eu sou pastor, meu Deus do céu. Que é para qualquer um ver. Não tem nada que esconder. Então isso é falácia, amigo. Eu digo para você, a bronca é que eles não suportam ver um pastor se posicionar e um pastor ter voz, porque é um preconceito contra pastor e contra religioso. Pastor, na sua igreja, pessoas de esquerda são bem-vindas? Qualquer pessoa, porque se a igreja for seletiva, ela não é igreja. E há pessoas de esquerda lá? Tem gente de esquerda, tem gente que chega lá, são homossexuais, só que tem condições para ser membro. Aí é diferente, aí tem teologia, tem Bíblia e tem doutrina. Mas é bem-vindo, não é mal. Eu tenho um trabalho, na minha igreja tem um trabalho, cara, com psicólogos, até para caras homossexuais que pedem ajuda, que querem ajuda. Ajuda por questões de confusão de identidade. Não obrigamos ninguém a nada. Para ser membro tem regra. Aí tem regra, por exemplo, tá? Se um cara tem 2 mulheres, não vai ser membro da minha igreja. Porque ele vai contra princípios doutrinários. Se um cara vive na prática homossexual, não vai ser membro da minha igreja. Se um cara viver na prática da prostituição, não vai ser membro da minha igreja. Porque isso são regras. E se o cara dizer assim, olha, eu voto no PT, eu posso ser membro da sua igreja? Claro, qual o problema? Isso aí não é impedimento, não tem na Bíblia. Cuidado com a ideologia política. Se for da ideologia de esquerda, não pode pertencer à igreja. Agora, quando a Bíblia fala de pecado, aí eu posso definir. Se um cara que tem uma prática de pecado, se ele vai ser membro ou não. Agora, porque ele é contrário a mim? Não. É engraçado quando eu falo na igreja, que eu falo o tempo todo, eu dou consciência política ao povo. Eu dou consciência... Então não é um pensamento único? Não existe unanimidade disso. Isso é besteira. Eu vou botar um cara para fora
porque o cara gosta de Lula ou gosta do PT, isso é problema dele. Ele vota em quem ele quer. Eu tenho meus posicionamentos. E outra, desafio qualquer um a provar o dia que eu usei o nome da minha igreja para dar apoio político a alguém. Nunca usei o nome da minha igreja. Quem apoia sou eu. A sua igreja nunca apoiou ninguém? Não apoiou ninguém, porque a igreja é um organismo acima disso, é o corpo de Cristo. Igreja não apoia direita nem esquerda. Igreja não apoia Lula nem Bolsonaro. Quem apoia sou eu. Mas o senhor já levou o presidente Bolsonaro... Já levei Edésio. Eleição. Já levei o líder do PT. Já foi na minha igreja quando era senador. Mas não é uma maneira de apoiar? Não. É uma maneira... A igreja está aberta. Se o Lula quiser ir na minha igreja, eu oro por ele. É só ele chegar. O senhor oraria pelo Lula? Qualquer um. Eu fui orar por Dilma, que me convidou, e metia o cacete em Dilma. Aí falou, Dilma quer falar contigo. Tá bom, eu vou. O senhor atende? Atendo, eu sou pastor, rapaz. Eu não tenho... Existe uma diferença. Aqui é meus posicionamentos políticos. Aqui sou eu como pastor. Eu como pastor não posso fazer acepção para atender ninguém. Não posso fazer. Então eu não sou pastor. Se amanhã na minha igreja for qualquer um da esquerda, vai chegar aqui o governador da esquerda falando tal, pode chegar. Chega aqui em cima. Está aqui o governador, todo mundo sabe que ele é de um partido que eu sou contrário, mas nós vamos abençoá-lo. Cara, isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Eu botei no púlpito Lindenberg. Lindenberg, meu amigo, sabendo que ele era da esquerda, mas sempre tivemos bom papo, boa conversa. Eu levei Lindenberg. Era candidato a senador. Eu levei ele, tá aqui, o Lindenberg, aqui do PT, e já desci a ripa no PT. E daí? Qual é o problema? Nenhum. Eu não posso. Eu brinco na igreja assim, não tem anjo nomeado pelo pastor para fiscalizar o teu voto na boca do urno e dedurar você. O voto é seu. O senhor é contrário a essas práticas, se elas existem? Claro! Rapaz, o povo hoje não é burro. Pastor que diz, tem que votar em fulano. O cara lá no banco diz assim, eu não voto. Isso é a maior ignorância, um líder evangélico achar que vai impor ao povo o voto em alguém. Por isso que eu passo 4 anos dando consciência política ao povo da minha igreja, ok? Para não serem enganados e não serem massa de manobra. Então, eu dou consciência política a eles, mostro os lados, o que cada um defende, os princípios que nós cremos. Eu mostro ao povo agora, você que decide, você quer votar em quem? O problema é seu. Se eu chegar na minha e dizer, vocês têm que votar em fulano. Se tinha uma metade que ia votar, não vota mais. Só pela minha arrogância. Meu filho, eu tenho muita percepção de povo e jamais vou entrar nessa que eu não sou trouxa. Pastor, o canal do Instituto Conhecimento Liberta, ICL, fez um documentário, publicou um documentário em 4 episódios. Esses bandidos? Sim, em maio deste ano, no qual eles te acusam de enriquecimento ilícito. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações? Primeiro que esse canal é um canal de esquerdopatas bandidos, canalhas e mentirosos. Estou na justiça, daqui a um tempo eles vão ser notificados. Eu fiz um vídeo de 26 minutos com 11, mentira 1, mentira 2, mentira 3, mentira até 11, quebrando eles. Então vamos lá. Eu pergunto para você que está me entrevistando, mas você pode responder. Me diz nesse país qual o político, qual o líder religioso, qual o empresário que já mostrou imposto de renda? Você conhece alguém? Não, né? Mas Silas Malafaia é assim. Por quê? O imposto de renda é a coisa mais sigilosa de um cidadão. Ele só pode ser mostrado se houver quebra da justiça, senão não pode ser mostrado. Quando esses canalhas, Malafaia tem um império, cara, só uma pessoa bem baixa e medíocre, eles são tão imbecis e contraditórios que eles dizem que eu tenho um império e que meu patrimônio é de 7 milhões. Você já viu alguém ter império com patrimônio de 7 milhões de reais? Isso é império? Pô, bicho, pelo amor de Deus, vamos coerente. Então, eu tenho, e eu esculhambo, eu mostrei meu imposto de renda. Eu não era pastor da igreja,
Eu passei a ser pastor em 2010. Mostrei meu imposto de renda de 2005, 6 e 7 do meu patrimônio nessa época. O que eu tinha de patrimônio. A minha casa que eu comprei em 2007, que eu moro nela até hoje, que eu comprei por 800 mil, que está na declaração do imposto de renda, deve valer hoje uns 4,5. Mostrei os apartamentos, 3 apartamentos que eu comprei, que meus filhos moravam, porque um já comprou o apartamento dele. E mostrei que meu patrimônio, antes de ser pastor, com o patrimônio de hoje não mudou nada. Eu vendo um apartamento na América declarado na declaração de bens e ativos do Banco Central, que eu comprei financiado em 30 anos. Comprei, meu filho estudava na América, vendi o apartamento no boom daquela bolha que depois explodiu, que os preços dispararam na América, peguei esse dinheiro e comprei outro apartamento aqui. O que eu vendi, eu substituí e eu mostrei nessa defesa que eu fiz, lá, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. A acusação bandida do meu salário, eu falei, chamo de canalhas várias vezes, que eu não tenho medo. É o canal do Eduardo Moreira. Pode ser do Eduardo Moreira, do João das Couve, do diabo que foi, é tudo canalha. Então, e quem é sócio dele? Felipe Neto, que teve que pedir arrego na justiça para mim, que teve que gravar vídeo no canal dele retirando que me acusou de ladrão. Felipe Neto, tô dando o nome aqui que é sócio dele, teve que pedir arrego para não tomar pau. E eu disse diante do juiz, se ele retirar o que ele me caluniou, tá encerrado aqui, senão vou prosseguir. Aí o advogado dele disse, aceita o acordo. E ele teve que ir lá, tem aí na rede social, processo número blá, 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 blá. Eu retiro as acusações contra o pastor Silas Malafaia de que ele se enriqueceu com dinheiro de membro. Acabou. E eu disse, o dinheiro do meu salário é oferta do meu aniversário que o povo dá voluntariamente no dia do meu aniversário, somado com o meu salário. Agora, eu disse assim, manda o chefe da Igreja Católica, ou o dono do jornal, ou o diabo que é, mostrar o salário e o recurso que eles têm. Eu já estou mostrando coisa que ninguém mostra. Então, esses bandidos, o que eles descobriram? A esquerda não tem, olha só o que eu vou te falar, a esquerda não tem um veículo dela. Então, vamos fazer um troço, não é um negócio do PT, mas vamos fazer um portal de notícias que proteja a esquerda e meta o cacete na direita. Metem o cacete em Nicolas. Fizeram 5 podcasts de 50 minutos, repassaram, remoeram. De quê? Para tentar me denegrir, me caluniar, arrumaram o quê? Vão arrumar sim, ou já arrumaram, uma causa na justiça que eles vão ver o que é bom para tosse, por calúnia, difamação e injúria. Então, ICL, sabe o que eles queriam? Que eu desse ênfase, porque eles estão precisando de gente para acessar o canal deles. E eu peguei no meu canal, não citei eles, disse assim, ó, fui caluniado, estou me defendendo da calúnia de uns bandidos canalhas da esquerda. Isso. Falaram isso, aqui está a resposta. Falaram isso, aqui a resposta. Acabou. Rapaz, eu não tenho medo de nada. A revista Forbes, em 2011, disse que eu era um dos 5 pastores mais ricos do Brasil e que meu patrimônio era de 150 milhões de dólares. Eu entrei com uma ação na justiça e a Forbes teve que pedir arrego, teve que se retratar. Porque se me acusarem de alguma coisa, vão ter que provar, irmãozão. Eu não deixo passar. Boechat, no programa dele, que disse que eu era rico, que roubava do povo, lá diante do juiz teve que pedir arrego e no programa dele teve que retirar o que falou contra mim. Então, amigo, vai chegar a vez do ICL. O senhor aparece no documentário Apocalipse nos Trópicos, que está disponível na Netflix agora, do começo ao fim. E o senhor é apresentado como um vilão. O teu apoio a Bolsonaro é ridicularizado. Por que o senhor aceitou participar desse documentário? Deixa eu falar para você.
Número 1, eu dou entrevista para tudo que é jornalista, porque eu não tenho medo. Número 2, a jornalista que veio me entrevistar, ela foi contratada exatamente porque ela tinha a minha confiança. Então não foi a Petra Costa. Negativo. A jornalista que veio me entrevistar era da minha cozinha, dentro da minha casa, dentro da igreja. Eu abri tudo para ela. A única jornalista que subia em tudo que é caminhão de manifestação, que eu deixava acompanhar do hotel até a manifestação, que eu dava tudo que é entrevista para ela. Ela me enganou, eu não deixaria de dar entrevista. Se ela me dissesse só, é um documentário para a esquerda, eu só ia ficar esperto. O senhor foi enganado, então? Fui enganado. O que ela disse para mim? É um documentário internacional para um grupo internacional. Mentira, uma produtora brasileira que se associou com um ator muito famoso. Ator famoso, e que a Petra, lulista, esquerdopata de carteirinha, estava por cima. Eu não tive a informação. Agora, o documentário tem algumas coisas boas, cara. O senhor achou? Claro, vou te dizer o quê? Primeiro, que eles apresentam Lula inocente. O documentário quer dizer que houve um complô de Moro com Delaiol para condenar Lula. Pô, o povo brasileiro... O que eu já vi de nego não evangélico dizer, pastor, esses caras estão de brincadeira. A primeira. 2, o documentário protege Lula como se ele não usasse a religião. Por que o documentário não mostrou Lula tomando um banho de pipoca do candomblé ou com as baianas da Umbanda? Não mostra. Mostra lá um pedacinho de gente orando por ele e ele dando uma de bacana, falando coisa boa do evangélico. Eu baixei o sarrafo. Foram 2 anos me acompanhando em Lula. O que ela pega? Fala, tô soltando um vídeo. Já deve estar pertinho de... Deixa eu ver se a minha menina botou aqui. Deve estar pertinho de sair. Pegaram uma parte que ela me pergunta, pastor, e o Bolsonaro ter ido embora em 2022? Eu falei, eu discordei dele. Eu achei que ele tinha que ficar aqui. Que Lula fez até papel de estadista sabendo que ia ser preso e ficou. Isso eu disse para ela, primeiro eu falei isso em 2022, e eu disse para ela, eu não me lembro bem da data se foi 2023 ou 2024. Mas quando eu falei isso em 2022 e repeti para ela, não havia ainda essa perseguição implacável de Alexandre de Moraes nessa armação de farsa de golpe. Depois Bolsonaro falou assim para mim, Malafaia, se eu não tivesse saído do Brasil, eu estava preso há muito tempo. Porque, veja, eu não mandei ninguém para a porta de quartel, eu não mandei ninguém quebrar Brasília e os caras me botaram como violento, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Aí eu disse, bem, hoje você tem razão, parando para pensar, se você tivesse ficado aqui, tu teria sido preso mesmo. E outra, Lula, o cara quando sabe que também é culpado, porque ele foi condenado em todas as instâncias por unanimidade de corrupção, ficou. Mas aí eu cito isso, ela pega isso... Está sendo replicado... Tá tudo, a esquerdalha, tanto é que eu tenho um videozinho que eu solto daqui, já para deitar e rolar em cima dele sobre isso. Então, eles pegam isso. Mas tem uma coisa boa também nesse vídeo. Aí querem dizer que Bolsonaro é um idiota, que a gente manipula, que nós evangélicos queremos fundar a República Evangélica. As nações mais democráticas do mundo são as que têm a matriz protestante, pelo amor de Deus. Onde é que alguém evangélico quer fundar a República Evangélica? Mas vou dizer qual é a coisa boa de tudo isso. É que eles me deram uma importância que eu não tenho. Me botaram como... escuta, não, me acha importante, mas não naquele nível. Esse é o homem que decide no mundo evangélico quem é que vai apoiar ou não. Isso é brincadeira, meu amigo. O filme pode concorrer ao Oscar. Mas isso é brincadeira. Eu ter esse poder todo sobre os evangélicos não tenho. Eu tenho uma certa influência? Tenho. Claro que tem. Agora, esse poder todo para decidir pelos evangélicos se vai apoiar A ou B, pô, então me deram uma relevância. E quem faz a leitura e quem vê, que você não peça isso para o povão, o cara que pensa, o que é que vai dizer? E alguns já disseram para mim que eu não tenho nem amizade. Pô, cara, tu é forte mesmo, hein, bicho? Porque, pô, pelo amor de Deus, esse documentário, você é o cara. Mesmo me denegrindo. Porque o ser humano faz várias leituras.
Então o documentário é bandido para justificar os crimes de Lula, denegrir os evangélicos e a mim, porque eles têm medo da força dos evangélicos. Pastor, o senhor é uma das vozes mais contrárias à atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente de Alexandre de Moraes. O senhor não tem medo de sofrer represálias? Sem medo nenhum, pode vir do jeito que quiserem. O que nós não podemos entender e aceitar é que nós não estamos vivendo uma democracia, uma juristocracia. E sabe quem falou isso? O professor de Alexandre de Moraes, o último catedrático da USP, o maior constitucionalista do Brasil, o cara que botou para arrebentar em cima deles. Nós não estamos vendo uma democracia, é uma juristocracia, onde Alexandre de Moraes rasga a Constituição a seu bel prazer, prende quem quer a seu bel prazer. Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal das fake news e, a partir desse inquérito, ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Gente, isso é uma aberração monstruosa. Como pode haver o crime de opinião no Estado Democrático de Direito? Nós temos gente exilada por opinião. Se Eustáquio não estivesse aqui, preso. Alain, preso. Paulo Figueiredo, preso por opinião. Cara, isso é uma aberração, é uma afronta à Constituição e à liberdade do nosso país. Então, eu largo o aço e não tenho medo. O senhor critica o Alexandre de Moraes como ninguém. E por que nada acontece com o senhor? Ah, meu filho, você tem que fazer duas perguntas. Uma a Deus e outra a ele. Porque eu não tenho essa resposta. Ou você pergunta a Deus, porque Deus não deixa ele tocar em mim, ou então pergunta a ele. Agora eu posso conjecturar com você, tá? Por quê? Tocar em líder religioso não é uma coisa boa. Ele não quer transformar o líder religioso num herói de uma religião que é uma coisa muito poderosa. Então, ele é um cara... Eu aprendi uma coisa, de vez em quando eu fico vendo os evangélicos querendo insinuar que o diabo é burro. Aí eu digo assim, não, o diabo é inteligentíssimo. Só tem um dado. O caráter dele é maligno, como a Bíblia chama. Isso é, a essência do seu caráter é mal. Ele não usa a sua inteligência por bem. Achar que Alexandre de Moraes é burro, só tapado. Inteligentíssimo. Só que ele usa a inteligência dele para o mal. E ele é estratégico. Então, por que ele não toca em mim? Vai tocar no líder religioso? Pô, eu estou tocando em político. Pô, no líder religioso, eu acho que é uma confusão violenta para ele. Com a eventual prisão de Bolsonaro, qual será o nome da direita, na sua opinião, na eleição presidencial de 2026? Deixa eu falar para você uma coisa. Lula, preso um dia antes do prazo final do TSE para registrar a candidatura, é que ele liberou o nome do Haddad. E ele já estava preso. Não conjectura agora. E não a possibilidade do senhor? Não, eu não. Saiu como candidato? Eu não. Eu sou uma influência. Eu não sou político, eu sou uma influência. Eu não tenho nenhuma vontade. Eu já brinquei com um jornalista que me fez essa pergunta. Eu disse assim para ele, bem, se Deus, aí é uma coisa divina, do espiritual, se Deus quisesse que eu fosse um candidato a presidente, ele ia ter que mandar três anjos parrudão, daqueles anjos mesmo grandão lá, em épocas diferentes, para vir falar comigo. Apareceu um anjo assim, ó, blão, acabei de descer do céu, Jeová dizendo que você vai ser candidato a presidente. Eu falei, valeu, ok. Depois de um tempo vinha outro, ó, sou o segundo. Jeová mandou você ser candidato. O terceiro ia dizer assim, igual a lâmpada de Aladim, faça 3 pedidos. Aí eu ia dizer assim, se descesse um terceiro anjo, eu tenho 3 provas para fazer, que eu quero respostas, mesmo depois de 3 anjos. Irmão, eu não entro nessa. Eu não tenho nenhuma vontade disso. Agora, influenciar, sim. Pastor, reta final aqui da nossa entrevista. Como o senhor avalia esta última operação da Polícia Federal contra Bolsonaro? Amigo, eu fico com vergonha. Não é a Polícia Federal. Alexandre de Moraes. Para pensar aqui.
Olha o que esse cara fez, botar uma tornozeleira num ex-presidente, num robô, num ator, não tem atos de corrupção. É uma covardia e uma maldade, sabe, inconcebível. E outra, Lula deu 22 entrevistas preso, sem um cerceamento. Sabe quem liberou Lula? STF. Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, assassinos cruéis dão entrevista. Bolsonaro está proibido da entrevista. Isso é democracia? Isso é liberdade? Olha onde Alexandre de Moraes está levando o Brasil. Mas tem uma coisa, amigo, anota aí. Eu disse para um ministro do STF, por favor, não vou dizer o nome. Não é André Mendonça. Ok? Eu disse para o ministro, antes de vir a primeira sanção de suspender passaporte, eu disse, ministro, o presidente americano vai vir em cima de vocês. E a coisa não vai ser fácil, não. Ele vai cercear vocês e suas famílias. Agora, tem uma coisa. A Europa, que tem rixa com o americano, igual o brasileiro com o argentino, histórico isso, quando se trata de direitos humanos e de liberdade dos povos, eles jogam juntinhos. Se tiver sanções aqui contra o Brasil, olha o que o chefe da OTAN falou. O Brasil pode sofrer 100% de sanções da União Europeia. Imagina, ministro, os senhores não podendo entrar na Europa? E o efeito cascata em cima de vocês no mundo e na economia brasileira? Essa brincadeirinha de Lula e de Alexandre de Moraes. O senhor acredita, então, que o tarifaço imposto por Donald Trump tá sobre o Brasil é culpa total de Lula e de Alexandre de Moraes? Meu amigo, 100% é só ler a carta. 80% da carta de Donald Trump é o quê? Perseguição a Bolsonaro, ordens secretas e ilegais, centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas americanas, perseguição a gente que tem cidadania americana e residência americana, com bloqueio de tudo que é rede. Você quer o quê? Multas milionárias e ameaça de multas maiores. Amigo, a carta do presidente... Você sabe o que é o presidente americano 5 vezes falar do Brasil e de Bolsonaro e mandar uma carta para ele? Eles vão dobrar a aposta? E outra, a retaliação que está vindo, as bravatas de Lula no BRICS... Não, quem deu... Olha só, quem fez com que o dólar fosse moeda padrão? Eu estou desconfiado que a cachaça está corroendo os neurônios desse cara. Sério? Eu estou desconfiado. Moeda padrão, cara, é para rir. Moeda padrão, o dólar da maior economia do mundo é a moeda padrão de todas as nações. Para quê? Reservas cambiais para comprar e para vender. Aí eu digo assim no vídeo, por algum acaso, Lula, se o Brasil vender para Angola, Moçambique e Bolívia, nós vamos receber o dinheiro dessas nações. E tu vai comprar com esse dinheiro o que no mundo? Você tá maluco, pô? Então isso é piada, cara. Esses caras... E outra, Lula tá sendo garoto propaganda da China. Então o senhor acredita que o Lula tá gagá? Não tá gagá, mas tá caminhando para lá. Eu acredito que a cachaça é que tá arrebentando ele. Isso aí eu acredito. Pastor, numa entrevista que o senhor me concedeu em 25 de agosto de 2022, que foi publicada no site da revista Veja, o senhor disse o seguinte, abre aspas, quem tem a mente de Cristo não vota no PT. Levando em conta a pesquisa Genial Quest de 4 de junho deste ano, 30% dos evangélicos e 45% dos católicos aprovavam o governo Lula e votariam nele se a eleição fosse há 2 meses atrás. Seguindo esse raciocínio, esse número significativo de cristãos não são legítimos? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é a pesquisa, né? Só que 80% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. 80%. Votaram em Bolsonaro. 20% em Lula. Isso é uma prova de que as pessoas são livres, em primeiro lugar. Segundo lugar, você tem que entender que tem uma massa no mundo evangélico de pessoas de um nível cultural menor que a turma do PT deita e rola. Que eles manipulam.
pode verificar que existe uma massa, e eu conheço isso profundamente, existe uma massa do povão que está nas igrejas, que estão nas igrejas evangélicas e que não tem a provisão de todo o conhecimento, não tem tanto acesso às redes sociais de tantos vídeos. Essas pessoas fazem parte disso. Unanimidade não existe. Agora... Mas eles não têm a mente de Cristo? Não. Quando eu falei isso, querido, você tem que entender o seguinte, o que eu estou querendo dizer? Uma pessoa em sã consciência, que tenha conhecimento e que tenha maturidade de votar em PT, não é possível, porque a ideologia deles não tem nada a ver com nossos princípios. Pastor, por fim, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para o nosso público? Bem, eu gostaria de dizer para vocês que nada é mais importante para um povo do que a liberdade. Pare para pensar. Há pouco tempo atrás no Brasil, ninguém tinha medo de falar. Ninguém tinha medo de se manifestar. Ninguém tinha medo de xingar presidente, ministro do STF. Hoje o povo está com medo. O medo é a maior prova de que está faltando liberdade no país. Os brasileiros, nós vamos ter que decidir o que nós queremos. Um Estado democrático verdadeiro ou uma democracia de fachada igual a Venezuela, que vai nos levar para a bancarrota? E o que o povo brasileiro tem que saber, que quando alguém quer ser tutor da democracia, esse é ditador. Sabe quem é o tutor da democracia? O povo. A democracia não tem tutores, não tem protetores, isso é a conversa fiada de quem quer usar a democracia para impor a sua vontade e calar o povo. O que fizeram agora, o que foi aprovado, mais uma usurpação do STF de atribuições do Congresso sobre redes sociais, é uma vergonha. Imagine que as redes sociais viraram tribunais. Eles é que têm que julgar. O STF terceirizou a justiça e a censura para as redes sociais. É isso que nós queremos para o Brasil? Então, não é questão de Bolsonaro ou de Lula. A questão é o que nós queremos para o futuro das nossas gerações. E eu chamo a atenção do povo brasileiro para duas coisas. Nunca será tão importante o voto de senador. Nunca. Vai ter uma importância máxima para poder botar o STF no lugar deles. Porque na República tem que haver um respeito dos poderes. E quando um poder interfere no outro, e quando um poder não respeita o outro, é porque a democracia está em perigo. Que o povo brasileiro acorde. Reaja, povo brasileiro, porque a coisa está feia e pode piorar. E o povo é o supremo poder. E quero dizer uma coisa, não tem Supremo Tribunal, não tem legislativo, não tem executivo, não tem religioso. Diante do povo e da vontade do povo, todos se dobram. Tirando Deus, só o povo brasileiro pode fazer uma intervenção para parar isso. E não estou falando de violência, não estou falando de quebra-quebra, não estou falando nada disso. Mas algo diz aqui, esta é a nossa vontade. Parem com isso. Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado por nos receber aqui na sede da sua editora, com tanto carinho, com tanta educação e por atender o nosso convite. Vamos para frente. Para você que assistiu este vídeo até o final, fica o convite. Se inscreva no nosso canal, deixe um like, compartilhe o link com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima entrevista desta série. Valeu, gente!